Glória a Deus. Quando pode dizer que Deus é bom? Quando pode dizer que Ele é fiel? Você pode pegar a sua Bíblia? Levanta a sua Bíblia acima da sua cabeça e diga: esta é a palavra de Deus. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso o que ela diz que eu posso. Ela sempre me conduz em triunfo. Aleluia! Glória a Deus! Você pode sentar um pouco, queridos. Deus é tão maravilhoso. Agradeço o Ministério de Música. Vocês são preciosos. Amados, eu gostaria de dar boas-vindas a todos aqueles que estão aqui pela primeira vez. Se é a sua primeira vez que está aqui na Igreja Verbo da Vida em Mossoró, sinta-se em casa, sinta-se em família. É uma bênção, uma honra tê-los aqui conosco. Tem alguém? Só faz um sinalzinho com a sua mão. Algumas pessoas desse lado, lá atrás também. Benção demais. Sejam muito bem-vindos e acolhidos aqui entre nós. Inclusive, na frente da sua cadeira tem um papelzinho, que tem 2 QR Codes. Você pode pegar esse papelzinho, todo mundo pode pegar um papelzinho e levantar assim, que está na frente da sua cadeira. Ok. Se você ainda não apontou para esses QR Codes aí, em algum momento, você pode ficar com esse papelzinho para você, ok? Aí, em casa, você aponta para esses QR Codes, em um deles tem uma mensagem e em outros tem uma forma que nós gostaríamos de conhecer melhor para que a gente possa te servir melhor como igreja. Então isso é muito importante. Certa vez, uma irmã chegou e falou para o pastor de sua igreja: pastor, eu fiquei doente e passei vários dias doentes e ninguém da igreja foi me visitar. Ninguém ligou para mim e eu não recebi uma ligação, uma visita de ninguém da igreja. E isso é algo ruim, né? Você participa de uma igreja e ficou doente e ninguém te visitou, ninguém ligou para você. E o pastor naquele momento disse: irmã, que coisa mais chata. Eu te pergunto, você avisou alguém da igreja que estava doente? Aí ela disse: não, eu não avisei. Então as pessoas não teriam como saber que você estava doente, porque não avisou. E a palavra de Deus diz que Ele não nos deu o espírito de adivinho. Então, adivinhar não é coisa de Deus, amém, queridos? Então, você precisa ter informações, dar informações, ter informações da igreja e também munir a igreja de informações. Se você precisar de ajuda, comunica à igreja: estou precisando de ajuda e nós vamos fazer algo para você, para te ajudar. E eu creio que Deus vai te ajudar. Eu lembrei de uma vez que uma pessoa chegou para pastor, colega meu, né? A gente cresceu junto na igreja. Hoje ele é um pastor muito forte na palavra e em sua influência também. E esse pastor estava no gabinete e o irmão estava cheio de problema. E chegou lá e disse: pastor, estou cheio de problema. Começou a contar os problemas para o pastor, esse meu colega. E ele disse: tá bem, irmão, eu já ouvi tudo, agora eu vou te ajudar. E o irmão ficou bem feliz, né? Porque o pastor ia ajudá-lo a resolver os problemas. Ele disse: eu vou orar por você. E quando o pastor disse que ia orar por ele, ele já desanimou. Ele achava que ia receber outro tipo de ajuda. E quando esse meu colega percebeu que ele desanimou, ele disse: você não está crendo não na minha oração? Porque eu creio na minha oração. Ele não estava crendo na oração, queridos. Então, ele desanimou. Mas uma oração vale mais do que dinheiro, se você crê. Eu gostaria de compartilhar uma palavra hoje, nesse momento, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de... quero começar pelo livro de Josué, no capítulo 1. Eu estou interpretando o Espírito, tem algo para compartilhar, mas eu creio que o Espírito Santo vai nos conduzir nessa noite. E eu quero começar por Josué capítulo 1. Enquanto você abre, para que eu não me esqueça de completar os avisos que a Aurélia me pediu para dar, eu quero te avisar que nesta terça-feira, agora, nós vamos ter uma grande conferência aqui na nossa igreja. Um dos ministros mais renomados do mundo vai estar aqui pregando, e glória a Deus, ele é um brasileiro, né? O reverendo Luciano Subirá. Ele tem pregado nas nações,
é um homem de Deus, um homem que tem um caráter aprovado, e é a quarta vez que ele vai estar aqui na nossa igreja, queridos. Uma grande honra para nós também poder recebê-lo. E eu não sei se você ainda vai conseguir fazer a sua inscrição, se você ainda não fez. Ontem pela manhã já tinha 311 pessoas inscritas, só são 400 vagas, e normalmente nessa reta final as pessoas fazem as inscrições. A última vez que eu olhei, estava lá uma mensagem que estavam nas últimas vagas. Se você ainda não se inscreveu, eu vou até liberar para você se inscrever ainda durante o culto, se for desejo do seu coração, amém? Mas o que eu quero falar não é nem sobre o evento, é que normalmente na terça-feira nós temos o culto do Espírito Santo. Então, nessa terça-feira, o culto do Espírito Santo vai começar mais cedo. Então, o culto do Espírito Santo, que normalmente começa às 7h30, nesta terça-feira vai começar às 6 horas. Diga para alguém perto de você, diga aí, o culto do Espírito Santo, de terça, vai iniciar às 6 da noite. Amém. Então, se você está desejoso de vir para o culto do Espírito Santo, venha às 6 da noite. Vai ser uma grande bênção. Eu vou estar ministrando no culto do Espírito Santo. O Espírito Santo vai estar presente. Eu creio em nome de Jesus, ele sempre está. E vai ser uma grande bênção. Amém? Então você vai poder participar do culto do Espírito Santo. E quem vai poder participar do evento é só as pessoas que estão inscritas no evento. Não é um evento da nossa igreja, é um evento na nossa igreja. É um evento da conferência da orvalho.com. Ok, queridos? Então vai ser uma grande bênção. Um outro aviso também é que na próxima semana nós teremos eleições. Eleições. Muito importante. Eu quero te pedir que ore ao longo dessa semana pelas eleições, para que seja tudo bem, que haja paz, que não haja problema. Você é igreja é sal na terra, e se o sal não salga, as coisas ficam feias, né? Pode apodrecer. Então, ore e vote também, né? Vá votar, vote de acordo com o que tiver no seu coração. Seja livre para votar no candidato que você desejar e tiver paz no seu coração, ok? Não vote em quem o seu marido ou a sua esposa disser, a não ser que você queira obedecê-lo. Mas você tem liberdade, amém? Mas não vota também de qualquer jeito, exerça o seu poder como uma pessoa que tem inteligência, amém? Então vai lá, considera, vê pelo menos as propostas, a vida dessa pessoa, e assim faça o seu papel de cidadão. Em virtude disso, queridos, todo primeiro domingo do mês, nós temos a nossa escola de crescimento, às 10 horas da manhã. Mas como nós vamos ter as eleições, e muita gente gosta de votar pela manhã, e à tarde e à noite nós vamos ter a nossa ceia aqui na igreja, então, neste próximo domingo, nós não vamos ter a escola de crescimento, vai ficar para o próximo domingo, ok? Ou seja, no dia das eleições, não vai ter o culto pela manhã. Vai ficar no domingo seguinte, no segundo domingo. Diga aí, alguém perto de você, diga aí. Domingo, vai ter ceia normal. Mas a escola de crescimento, que você está com expectativa de participar, vai ter que segurar um pouquinho mais. Só no segundo. Amém. Então, muito bom, queridos. Então vamos para Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Vocês já abriram, né, em capítulo 1, só eu que não abri. Josué vem antes de Juízes. Josué, capítulo 1, no versículo 6. Está escrito, olha, aqui é Deus falando para Josué. Está escrito, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Quantos sabiam aqui que Deus quer que você seja bem-sucedido? Deus, ele deseja que você seja bem-sucedido em todas as áreas da sua vida. Espiritualmente, no seu relacionamento com o Senhor, mas também em todas as áreas, na sua vida familiar, marido, mulher, pai, filho, irmão, irmã, colega de trabalho. Deus deseja que você seja bem-sucedido e ele ensina como você ser bem-sucedido na terra. É por isso que ele diz, olha, não cesses
de meditar na palavra. Medita nas coisas que eu te ensinei para que você seja bem-sucedido. No versículo 8 ele diz: não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Olha só, queridos, não cesse de falar do livro, não cesse de falar da palavra, não cesse de falar daquilo que Deus falou para você fazer. Aleluia! Aquilo que Deus falou que você tem, aquilo que Deus falou que você é, e aquilo que Deus falou para você fazer, você deve trazer para a sua boca. Então, o que Deus disse que você tem? E aí? Você lembra o que Deus disse que você tem? Se você sempre está falando algo, você vai lembrar que tem. Você lembra quando a mãe manda você comprar algo? Você é criança, né, adolescente, manda você comprar algo no mercado. Às vezes ela anota na mão, né? Às vezes ela não anota na mão, ela só diz, não esqueça. E aí você vai falando, 1 quilo de feijão, 1 quilo de batata. E você tem que ter cuidado para não tropeçar, porque se tropeçar, esquece tudo. Então você vai falando para não esquecer e conseguir fazer aquilo que ela disse. Deus está dizendo, olha, aquilo que eu falei para você é tão importante, você não pode deixar de fazer o que eu te disse. Fala disso. Se você falar o tempo todo, de manhã e de noite, você vai fazer aquilo que você está falando que vai fazer. Aleluia. Então você precisa falar, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. De manhã acordou, obrigado, pai, porque eu sou teu filho. Você vai para o trabalho, eu sou filho de Deus. Um filho de Deus vai entrar nesse lugar. Aleluia, porque você é filho de Deus. A palavra de Deus diz que você é abençoado por Deus. Em Efésios, no capítulo 1, está escrito, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então nós estamos sendo abençoados. Deus nos tem abençoado. Ele não vai, ele já tem abençoado as nossas vidas com toda sorte de bênção. Então é importante você dizer todos os dias, obrigado, Pai, porque o Senhor tem me abençoado. Você vai andando pela rua dizendo, eu sou abençoado com toda sorte de bênçãos. Eu tenho a bênção de Deus em mim. Vai dar certo porque eu sou abençoado. Eu vou prosperar porque eu sou abençoado. Vai funcionar porque eu sou abençoado. Quebrou, vai ser consertado porque eu sou abençoado. Então você traz para a sua confissão, para a sua fala, aquilo que Deus já falou. A sua mente pode dizer, mas você é mesmo? Aí você diz, Deus falou, eu creio e ponto final. Você só está repetindo o que o seu pai falou ao seu respeito, então não é mentira, é uma verdade, porque a palavra de Deus é uma verdade absoluta. Verdade relativa é aquilo que os nossos olhos estão vendo, aquilo que está sujeito à mudança, uma verdade relativa. Verdade absoluta é aquela que nunca muda. A palavra de Deus nunca muda. Ela é a mesma ontem, hoje e será para sempre. Deus está dizendo que você é rico, mesmo você não tendo R$1 no bolso. Ele não vai mudar a declaração dele sobre a sua vida. Ele vai continuar dizendo, ei, você é rico. Ah, pastor, ele disse isso. Tem gente que nem sabe que Deus disse que você é rico. Mas você pode ler a sua Bíblia, em 2 Coríntios, está escrito que Cristo se fez pobre para que, por sua pobreza, nos tornasse rico. Tornasse você rico. Cristo se fez pobre para que você fosse tornado em um homem rico. Mesmo sem ter dinheiro no bolso, já é rico. A palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo habitando dentro de nós. A mente de Cristo é a sabedoria de Deus habitando em você. Então você é sábio. Aleluia, diga eu sou sábio. Aleluia, mas pastor, eu tenho tomado tanta decisão errada, mas você é sábio. Começa a confessar, eu sou sábio, eu sou sábio. Eu sou sábio, eu sou sábio, eu sou sábio. Eu tenho a capacidade de Deus em mim de nunca tomar uma decisão errada. Porque o Espírito Santo habita dentro de você. Então você começa a falar aquilo que Deus falou ao seu respeito. E quando você continuar falando aquilo que Deus falou ao seu respeito, crendo, vai começar a acontecer na sua vida. Aleluia.
Palavras são poderosas e foi isso que Deus falou aqui para Josué. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes medita nele, dia e noite, para que tenhas o cuidado. A palavra é tão sério, queridos, que Deus disse, tenha cuidado. Tenha cuidado. Você já viu alguém que chegou e disse, cuidado com aquela pessoa. Imagina que eu chegar assim, pastor Luciano, tem um cara chamado Banalau Globo aqui. Tenha cuidado com ele. Então, se chegar alguém e Luciano perguntar como é o seu nome, ele vai dizer, meu nome é Banalau Globo aqui. Isso era o nome de um teorema de matemática que eu estudei há um tempo. Teorema de Bana. Então, se chegasse aqui, o que é que o pastor Luciano ia fazer? Cuidado. Deus está dizendo, tenha cuidado com o que você fala. Aleluia. Porque o que você fala é muito importante. Pode definir toda a sua vida, presente e futura. É o que ele diz. Para que tenhas cuidado. Ok? Não cesse de falar do livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Vá comigo, por gentileza, lá para o livro de Provérbios. Provérbios capítulo 3. Antes de Provérbios capítulo 3, eu quero ler com você o capítulo 1 de Provérbios. O livro de Provérbios. O livro de Provérbios tem 31 capítulos. É um capítulo para você ler por dia. Todo dia, leia um capítulo de Provérbios e você vai crescer em sabedoria, você vai crescer em discernimento, os seus passos serão mais assertivos. Eu falei isso para uma pessoa. Na verdade, eu estava numa mesa na universidade, e era uma mesa do cafezinho, aquela mesa do cafezinho, né, fica em frente à copa, e a gente estava tomando um cafezinho lá, e tinha alguns professores na universidade, tinha alguns técnicos administrativos, e eu falei isso que eu estou falando para vocês agora, né, que o livro de Provérbios tem 31 capítulos, você deveria ler um por dia, para você andar em sabedoria. E eu falei isso, fui embora, depois de um tempo, esse ano, eu conversei com um colega professor, e ele foi participar do nosso GD, e ele disse... Um dia, Jacques falou lá no cafezinho que o Provérbios tinha 31 capítulos e que a gente deveria ler um por dia. E eu comecei a ler, eu passei 4 anos lendo um por dia, todos os dias. E ele disse, a minha vida, enquanto eu estava lendo todos os dias um capítulo, a minha vida estava prosperando, avançando, estava dando tudo certo. Depois eu parei e as coisas começaram a dar errado. Eu parei e as coisas começaram a dar errado. Sabe, queridos, você contrata um guarda para colocar na frente da sua casa. Imagina, estava tendo muitos assaltos, roubos, você contratou um guarda para colocar na frente da sua casa. E aquele guarda estava fazendo o trabalho dele, depois que você colocou o guarda, cessou os assaltos, os roubos e ficou tudo tranquilo. Aí você diz, pronto, a cidade agora ficou calma, vou dispensar o guarda. Você acha que vai permanecer calmo? Não, dependendo do lugar onde você está, não vai permanecer calmo. Da mesma forma é na nossa vida espiritual. Às vezes a coisa está feia. Às vezes as coisas estão dando errado. E a gente percebe logo quando as coisas estão dando errado e a gente busca quem? Um guarda. A gente busca a palavra, a gente busca a ajuda dos anjos, a gente começa a orar a Deus e a apresentar aquela causa para que Deus guarde. Senhor, guarda essa causa na minha vida. E ele começa a guardar. E as coisas começam a melhorar. E o inimigo não está mais entrando. Aí você está tudo calmo. E muitos nesse momento tiram o guarda. Passa um tempinho, está tudo bem. Mas na primeira passada do inimigo, e que vê que aquela área ali está descoberta, ele diz, opa, tem uma brecha, eu vou entrar. Provérbios capítulo 1,
versículo 2, está escrito aqui o porquê do livro de Provérbios e o propósito dele. Está escrito: para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. Aleluia! Então tem gente que quer inteligência, né? Para crescer em inteligência, leia Provérbios. Agora, olha o que Provérbios fala no capítulo 3. No versículo 1 diz: filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles te aumentarão os teus dias. Eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Aleluia, shalom. Anos de vida e paz. Você não só vai permanecer vivo, mas ler a palavra, guardar a palavra de Deus, andar na palavra de Deus vai te acrescentar anos de vida e também paz. Paz é aquilo que dinheiro não pode comprar. Aleluia. Vá comigo para o capítulo 4, só vira uma página. Vamos aproveitar que estamos aqui. Capítulo 4, versículo 20. Está escrito: filho meu, atenta para as minhas palavras e os meus ensinos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração. Diga, coração. Versículo 22 diz: porque são vida para quem acha e saúde para o corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Sobre todas as coisas que você deve guardar, guarda o seu coração. Qual a coisa mais importante que você tem que guardar? Coração. Às vezes, queridos, você vai em um ambiente e o ambiente é pesado e tem lugares que são comumente conhecidos por lugares perigosos e que tem pessoas ali que assaltam. Então, quando você entra em um lugar onde tem assaltantes disfarçados, você já entra o quê? Com a mão na carteira. Lá em Campina Grande teve um tempo que as coisas eram tão perigosas que quando eu andava no centro, eu andava com a mão na carteira. Quando eu não botava uma carteira velha vazia num bolso e o dinheiro no outro canto. Por quê? Porque eu sabia, eu estou caminhando em um caminho, em um lugar onde tem alguém querendo roubar minha carteira. Ok? Agora, nós estamos em um mundo, queridos, onde existe um assaltante o tempo todo. E ele não está querendo roubar a sua carteira. Ele está querendo roubar a sua fé. O que ele quer roubar é a sua fé. Porque ele sabe que se ele roubar a sua fé, ele vai roubar a coisa mais preciosa que você tem na vida. Agora, onde é que está o dinheiro? Na carteira. Hoje o dinheiro está onde? Na carteira digital, nas contas bancárias. Os ladrões hoje eles ligam para você para tentar alguma brecha e ter acesso à sua conta bancária e pegar o seu dinheiro lá. Porque ele sabe que o seu dinheiro não está mais na sua casa. O seu dinheiro não está mais debaixo do colchão. O seu dinheiro deve estar em uma conta bancária. Então ele quer acessar onde está o seu tesouro, o tesouro que ele está interessado. Ok? Então ele vai procurar os meios para conseguir descriptografar aquela chave do banco. E quando ele consegue isso, ele vai pegar tudo que ele puder, no menor espaço de tempo possível. O inimigo, ele sabe onde está a sua fé. A sua fé, ela está no seu coração. Não na mente, mas no coração. Então o inimigo, ele vai querer roubar o seu coração.
Ele vai querer ter acesso, entrar, colocar coisas, armadilhas no seu coração, porque ele sabe que se ele conseguir um acesso ao seu coração, ele vai poder roubar a sua fé. É por isso que a palavra fala sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque é de lá que procede as fontes da vida. Ok? Se alguém encontrar a sua senha do banco, o que é que ele vai fazer? Ele vai tirar o dinheiro. É do banco que sai o dinheiro para você pagar as contas. É ou não é? É daquele banco, é daquela conta onde você guarda o recurso. É do seu coração que sai a fé para resolver os problemas que o dinheiro não consegue resolver. Ou problemas que o dinheiro pode resolver e você não tem o dinheiro. A fé pode resolver coisas que ninguém mais pode resolver. A fé, ela pode resolver coisas que pessoas podem resolver, mas que você não pode. Ok? Então a fé opera desses dois lados. Para coisas impossíveis para todos os homens e para coisas que são impossíveis para algumas pessoas. Pela fé, você vai conseguir resolver. Agora, você só consegue sacar a sua fé lá no seu coração. É por isso que está escrito em Romanos, no capítulo 10, no versículo 8, se puder colocar aqui, bote Romanos 10, 8, está escrito: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé. A palavra da fé está na tua boca e no teu coração. Aleluia. A fé, ela vem pela palavra. A fé vem pela palavra. Vem pela pregação da palavra. Vem pela instrução da palavra. Romanos 10, 17 diz: a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Então você ouve a palavra de Deus e essa palavra ela não deve ficar na sua mente. Ela deve descer para o seu coração. O lugar de fertilidade da palavra não é na mente, é no coração. Aleluia. Então a mente pode ser até um repositório para a sua palavra. Por exemplo, o meu pai, ele é um agricultor profissional e ele costumava comprar algumas sementes americanas de milho e de outros produtos também. Mas eu lembro de uma semente que ele comprava, essa semente era muito cara. Porém, ela tinha um potencial muito grande. O milho dela era o melhor milho que se tinha para vender. Então, era aquele milho grande e que não tinha praticamente uma falha. Agora, aquela semente, ela vinha dentro de umas latinhas, de um recipiente. E enquanto ela estava naquele recipiente, aquele recipiente poderia guardar a semente, mas ele não fertilizava a semente. Para ela poder fertilizar, ela teria que sair daquele recipiente e ser plantada num solo e regada. Do mesmo jeito é a fé. A fé, ela pode vir para o seu recipiente mental. Você pode saber o que está escrito na palavra. Mas a fé, a palavra de Deus como semente, que a palavra de Deus é a semente. Quando Jesus fala da parábola do semeador, ele diz que o semeador saiu a semear. E ao semear a palavra, ele encontra vários solos. E há um solo que tem espinhos, e os espinhos sufocam aquela semente. E no final ele diz que a semente é a palavra. Mas tem um solo que tem espinhos, tem um solo pedregoso e não se aprofunda. Tem a beira do caminho, onde vêm as aves e comem aquela semente. Mas ele diz até que encontra boa terra. E aquela semente, quando encontra boa terra, ela penetra, ela aprofunda as raízes, ela cresce e ela produz. Quando Jesus vai explicar o que é a semente, ele diz é a palavra. E quando vai explicar o que é o solo, ele diz o solo é o coração. O solo é o coração. E ele diz, onde a semente não frutificou foram aqueles que ouviram de mau grado. E onde frutificou são aqueles que ouviram de bom grado, com avidez, com interesse em pegar essa palavra para praticar. Aleluia. E transformou a vida, a paisagem, quando essa semente cresce. Queridos, eu tenho ouvido essa palavra já há muitos anos. Faz mais de 30 anos que eu tenho ouvido a palavra de Deus. E eu cresci, eu vi adolescentes receberem a mesma palavra que eu vi adultos receberem a mesma palavra que eu vi pessoas casarem e receber a mesma palavra que eu para os casamentos.
E eu vi adolescentes que ouviram a palavra e estão desviados. Eu já vi adolescentes que ouviram a palavra e estão servindo ao Senhor. Eu vi adultos que ouviram a palavra e estão fora do caminho do Senhor. E eu vi adultos que receberam a mesma palavra e estão lá em cima. Aleluia. Porque o que importa não é a palavra que você ouve. É onde você coloca essa palavra e o que você faz com ela. Como você rega. Você tem que colocar a palavra no seu coração. E trabalhar com essa palavra no seu coração. Misturar com fé. A palavra no teu coração vai gerar fé. Aleluia. E você precisa usar. Como é que você sabe que a palavra está no seu coração? Quando ela sai pela boca. A palavra ela vai sair pela sua boca. A boca fala do que o coração está cheio. Vá comigo lá para o livro de Lucas, capítulo 6. Deus é bom, queridos. Ele está nos ajudando. Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6, no versículo 45, está escrito: o homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. E o mal, do mau tesouro, o mal. Porque a boca fala do que o coração está cheio. A boca fala do que está cheio o coração. Eu acho interessante que o que Jesus está dizendo, o homem bom tira do bom tesouro do coração o que é bom. E o homem mau, o que é que ele faz? Do mau tesouro. O homem mau, ele tem um coração mau. É necessário ser transformado o coração mau em um coração bom. Agora, como é que um coração mau pode ser transformado em um coração bom? Só através do novo nascimento. O novo nascimento, ele pode transformar um coração mau em um coração bom. A palavra fala que o coração de pedra é transformado em um coração de carne. E quando é que acontece o novo nascimento? Quando o homem, a mulher, o jovem, a criança, não importa, ela aceita Jesus como o Senhor da sua vida. No momento em que você diz, Senhor Jesus, eu quero que o Senhor seja o meu Senhor, e de hoje em diante eu sou teu servo, nesse momento você nasce de novo. A palavra chama novo nascimento. 2 Coríntios 5,17 diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você passa a ser uma nova criatura. Seu coração agora passa a ser um bom coração. Mas pastor, eu nem fiz um transplante, só que o seu coração não é essa válvula motora que bombeia o seu sangue. Do ventrículo esquerdo para o direito ou do direito para o esquerdo? Bem, de um para o outro. De um ventrículo para o outro. Ele está bombeando o tempo todo. Então, não é esse o seu coração. O seu coração é o seu espírito. É o seu espírito. A palavra de Deus, ela vem para o seu espírito. É por isso que você medita na palavra para sair das suas emoções, razão, entendimento, psique. Ela sai desse canto e vem para o seu espírito. A palavra de Deus, ela vai fazer parte do seu espírito. A palavra de Deus, ela é a nutrição para o seu espírito. O seu espírito é nutrido pela palavra. Quando você nutre bem o seu espírito com a palavra, ele vai crescer e ele vai se transformar em um espírito forte. Aleluia. Sabe, existem 3 condições para o crescimento. A primeira é genética. Genética é importante para o crescimento. A segunda é nutrição. E a terceira é tempo. Genética, nutrição e tempo. Genética boa, nutrição boa e tempo vai fazer ter um grande crescimento. Amadurecimento. Sabe, quando você aceita Cristo, você passa a ter o DNA de Deus, espiritual. O seu espírito passa a ter a vida de Deus. É o que Jesus disse, eu vim trazer vida, vida em abundância para você. Então agora com a vida de Deus em você, se você nutrir a vida de Deus em você, o seu espírito, com a palavra de Deus, a palavra que saiu do próprio Deus, você vai crescer para ter a estatura de homem e mulher de Deus. É o que o apóstolo Paulo falava, eu estou tendo de novo dores de parto por vós, para que Cristo seja formado em vós.
Eles nasceram de novo, mas eles não estavam recebendo a nutrição adequada no sentido de estar crescendo. Eles não estavam acolhendo. Então é importante você receber a palavra de Deus, entregar a sua vida a Jesus e continuar nutrindo, trazendo para o seu coração a palavra, meditando na palavra até que ela saia. Ela saia no momento de pressão, você vai ser apertado e a palavra precisa sair. Aleluia! Ah, minha mente não está entendendo, mas eu estou nutrindo meu espírito. E daqui a pouco a sua mente não está entendendo, mas o espírito está falando a palavra de Deus. Você vai ter uma experiência maravilhosa com o Senhor. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, aqui no livro de... Deixa-me passar aqui. Eu vou seguir mais aqui o meu espírito mesmo. Deixa aquilo ali de lado. Venha comigo para o livro de Lucas, capítulo 17. Olha só. Lucas, capítulo 17. Tem algo poderoso aqui. Está escrito, no versículo 11 até o versículo 19. Eu vou falar algo aqui para vocês. Do 11 até o 19, haviam 10 leprosos. Esses 10 leprosos, eles vêm até Jesus. Quando eles vêm até Jesus, na verdade, Jesus está passando e eles gritam, Jesus, nos purifica. Aí Jesus fala para eles, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Ou seja, Jesus libera para eles uma palavra de comando. Se eles crerem nessa palavra, o que é que eles vão fazer? Eles vão se levantar e vão agir conforme a palavra que eles creram. Um leproso não poderia chegar perto do sacerdote. Mas eles creem na palavra e eles vão até o sacerdote. E os 10, todos os 10 são purificados. Os 10 recebem um milagre, os 10 são purificados. Porém, apenas um dos 10 volta para agradecer. Os outros 9 não voltam. E Jesus, ele pergunta aqui no versículo 17. Então Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus? Senão este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Só um voltou. Os outros, eles não foram agradecidos. Mas o que voltou, tinha gratidão no coração. Eu gosto de dizer que os 9, onde estavam os 9? Pergunta alguém para você, onde é que estavam os 9? Que não voltaram. Qual era a rua que estavam os 9? Qual era a casa? Qual era o bairro? Eu gosto de dizer que eles estavam na rua da ingratidão, indo na direção da casa da ingratidão, que ficava no bairro da ingratidão, na cidade da ingratidão, no país da ingratidão, porque eles eram ingratos. O que voltou era grato. A gratidão sempre celebra e lembra daquilo que foi feito por eles. Isso é tão importante, queridos. Sabe, eu estava comentando esses dias com um pastor e a gente estava lembrando do começo da igreja. E lembrando desse começo, eu lembrei de pessoas que nos ajudaram. Eu lembrei de pessoas que nos ajudaram por um tempo e depois de um tempo, sei lá, acolheram coisas erradas no seu coração, informações. O inimigo quer sempre roubar a fé. Sabe, e pessoas me ajudaram lá atrás e depois de um tempo começaram a falar mal da gente, mim de Aurélia. E, meu Deus, onde é que as pessoas falam mal para falar? Mas uma coisa que eu não deixei no meu coração, eu nunca deixei nenhuma palavra má que falara ao meu respeito entrar no meu coração. Eu guardo no meu coração o bom que aquela pessoa um dia fez para mim. Eu continuo sendo grato, eu sempre vou ajudar essa pessoa quando ela precisar. Não importa o mal que ela tenha feito depois, o bem que ela fez para mim é mais importante do que qualquer mal que ela tenha feito algum dia, ou que vier a fazer. Está comigo, queridos? Isso é muito importante e a gente precisa pesar bem as coisas. Para mim, o bem é muito mais valioso do que qualquer mal. Então, se uma pessoa te der um copo de água fria, queridos,
Isso vale mais do que ela matar seu filho. Porque ela fez uma coisa boa. E não existe nada tão ruim que seja maior do que uma pequena ação boa. Porque tudo que é bom vem de Deus. E tudo que vem de Deus, por menor que seja, vale mais do que o inferno todo junto. Não vale a pena você guardar no seu coração nenhum ressentimento, nenhuma mágoa, nenhuma amargura, por nada que vierem fazer mal de você. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Não deixa entrar no teu coração nada de ruim que um dia alguém fizer por você, ou a você. Porque se entrar, vai contaminar o que tem de bom. Está comigo, queridos? Então isso é muito importante. Eu quero que você vá comigo lá para o livro 1 de Pedro. A gente está colocando guardas, queridos, aqui nos nossos corações. A boca fala do que o coração está cheio. E a sua boca vai falar vida, vai falar paz. A sua boca vai falar a palavra de Deus. A sua boca é um manancial de vida. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Eu falo pelo Espírito aqui para pessoas que estão pensando em desistir, pessoas que se acham menos do que o que você é em Deus. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. E não importa o que o diabo e as pessoas digam, Deus não vai mudar de ideia com você. Só se posicione como quem você é em Deus. 1 de Pedro, capítulo 3, no versículo 8, está escrito: finalmente, sede todos de igual modo, de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente, amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Diga, eu não pago injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados. Aleluia. Diga, eu fui chamado para bendizer. Aleluia. Quem quer descobrir o seu chamado? Eu ensino uma matéria no Rema chamada Ministério Prático. Eu gosto de ensinar essa matéria. Ministério Prático. E sempre que eu não vou ensinar Ministério Prático, as pessoas, eu vou falar sobre os chamados, né? Chamados de Deus. E as pessoas sempre têm uma expectativa. Nessa matéria eu vou descobrir o meu chamado. Não é possível que eu não descubra o meu chamado nessa matéria. Eu descobri qual é o meu chamado. Eu sou chamado para bendizer. Diga isso para alguém para você. Diga, ei, Deus me falou qual é o seu chamado. Você é chamado para bendizer. Para falar bem das pessoas. Quantos querem ser fiel ao seu chamado? Seja fiel no seu chamado de falar bem das pessoas. O irmão Rega tem um livro chamado Amor, o Caminho para a Vitória. E ele conta nesse livro que ele estava em um velório. E nesse velório tinha uma pessoa. Na verdade, havia um velório onde havia uma pessoa morta. E todo mundo estava falando mal do defunto, queridos. Imagina aí, você falando mal da pessoa que morreu. Nem pode se defender. E esse ministro que estava lá, chegaram para ele e perguntaram o que você tem a dizer dele. Todo mundo estava contando uma história ruim. E o ministro disse, ele tinha belos olhos azuis. Ele procurou a única coisa boa que ele encontrou. Tinha um homem que só falava coisas boas. Ele entendeu o chamado dele para bendizer. E ele estava sendo fiel ao chamado dele para bendizer, para falar bem das pessoas. E ele nunca falava mal. Ninguém nunca via esse homem falar mal de ninguém. Aí um dia os irmãos da igreja se juntaram e disseram, agora a gente pega ele. Agora a gente vai ver ele falar mal de alguém. Não tem irmão que é assim, querido, que quer se juntar para botar uma armadilha para o outro cair. E esses irmãos chegaram para ele e disseram, bora ver se ele não erra. Vamos perguntar a ele o que é que ele tem a dizer do diabo. Aí chegaram para ele e disseram, irmão, agora me diga uma coisa. O que é que você acha de Satanás? Aí ele disse, eu não conheço ele não.
Mas eu ouvi dizer que ele é trabalhadorzinho que só. Sabe, amado, sempre tem uma coisa boa para você falar. Esse cara conseguiu achar uma coisa boa no diabo para falar, queridos. Então a gente pode encontrar uma coisa boa para falar em qualquer pessoa, amém, queridos? Até que essa pessoa pareça com o diabo, mas ainda assim você pode encontrar algo bom. Aleluia. Então nós somos chamados para bendizer. No versículo 9, mais uma vez, diz: não pagando mal por mal, injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênçãos por herança. Diga para mim, peça, irmão, você é chamado para falar bem das pessoas, a fim de que você receba bênçãos por herança. Quando você está falando bem, você está criando uma atmosfera na sua vida para você receber as bênçãos de Deus na sua vida. É como as suas palavras, elas criam um campo de pouso para as bênçãos de Deus pousar e alcançar a sua vida. No versículo 10, diz: pois, quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. Ou seja, quem quer amar a vida? Quem quer ver dias felizes? Então bote um guarda nos seus lábios para que eles não falem mal e você vai conseguir prosperar nessa terra grandemente. Nada vai poder te parar. As tuas palavras são importantes demais, queridos. Provérbios capítulo 18, no versículo 21, diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que bem a utiliza comerá do seu fruto. Aleluia. Em Mateus, no capítulo 12, diz que pelas tuas palavras... Eu vou ler esse texto, eu gostaria que o Ministério de Música viesse aqui à frente. Esse texto é tão poderoso, queridos, que Jesus, ele diz que pelas suas palavras você será justificado ou condenado. Já pensou que coisa mais forte? Eu vou ler na Bíblia porque você tem que ter esse texto. Mateus capítulo 12, versículo 36. Mateus 12, 36, olha o que Jesus diz. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Você já pensou que a gente vai dar conta de cada palavra que a gente fala? Cada palavra que você disser, um dia eu e você vamos dar conta a Deus no dia do juízo. Aí ele fala no versículo 37, porque pelas tuas palavras serás condenado, e pelas tuas palavras serás justificado. Pelas suas palavras serás justificado, pelas suas palavras serás condenado. Então a gente vai falar o quê? Bênção. A gente vai falar a palavra de Deus. E se você falou coisas erradas, queridos? Coisas que poderiam te condenar diante do tribunal de Cristo, diante do dia de Cristo. O que é que você tem que fazer? Você tem que arrepender. Se arrepender de palavras frívolas, de palavras negativas, palavras que por mais que sejam verdadeiras, mas que defraudam pessoas, degrinem a imagem de pessoas. Querido, pode ser verdade, mas que não seja saindo pela sua boca. Sabe, nem tudo que é verdade, natural, você precisa estar saindo falando. É melhor falar dessa verdade que não muda. Porque Deus quer alcançar essas pessoas. Deus quer transformar a vida delas. Então comece a declarar a respeito da pessoa aquilo que Deus falou ao seu respeito. Tem coisas que são verdades mutáveis. São verdades que a gente chama relativas. Mas Deus tem uma verdade superior ao respeito dela.
pode ficar de pé nesse lugar. Aleluia. A verdade de Deus pode mudar a verdade natural. Então isso é tão importante, queridos. Isso vai transformar a sua vida em uma vida tão maravilhosa. Um campo de pouso para as bênçãos de Deus. Recebendo graça, recebendo as bênçãos de Deus por herança, por causa das suas palavras. Só falando o que Deus quer que você fale. Concordando com a vontade de Deus. O natural diz, você não tem dinheiro. Você começa a dizer, eu tenho todo o suprimento de Deus para a minha vida. O natural diz, você não vai conseguir alcançar. E Deus diz, não há impossíveis aquele que crê. Não há nada impossível para Deus. Não há nada difícil demais para Deus. Aleluia. Lembra quando Sara recebeu a notícia de trás da porta? Ouvindo de trás da porta, ela recebeu a notícia que em 1 ano ela daria luz a um filho. Deus tinha feito uma promessa já havia muito tempo, queridos. Já havia mais de uma década. Deus disse que ela iria ser mãe. E ela tinha um relatório de estéril. Aí chegam 3 anjos. E Sara tinha preparado para aqueles anjos um pão ao borralho. E aqueles anjos estão comendo. Depois que os anjos terminam de comer, eles olham para Abrão e dizem, cadê tua mulher, Sara? Aí Abrão diz, está lá dentro de casa. E eles dizem para Abrão, ainda era chamado assim, e diz, olha, daqui a 1 ano a tua mulher vai dar luz a um filho. Aí Sara estava lá atrás da porta, ouvindo a conversa. E ela começa a rir. Mas ela ri como assim? Uma velhinha como eu, meu marido já está velho. Como é que a gente vai dar luz a um filho? Como é que eu vou dar luz a um filho? E o anjo, de alguma forma, escuta Sara falando com ela mesma. Deus sabe quando você está falando com você mesmo. Deus prometeu, mas está demorado. Deus está dizendo, você está dizendo que está demorado. E o anjo diz, Sara, você está rindo? E ela se apresenta, não, Senhor, eu não estou rindo. Ele diz, você está rindo. Olha, daqui a 1 ano você vai dar luz a um filho. Aleluia. O que acontece daqui a 1 ano? Ela dá luz a um filho. Glória a Deus. Eu creio que o anjo levantou aquilo ali para mudar a confissão de Sara, para que Sara alinhasse com o marido dela, porque o marido dela estava crendo na promessa de Deus. E Sara estava lá, como assim? Eu ainda não dei até agora. Alinhar, confissão dentro da tua casa, o que você está falando, o que a sua esposa está falando, os dois precisam estar falando no mesmo caminho, do mesmo lado. Não é a mulher dizendo, eu vou comprar uma casa maior, e o marido, meu Deus, eu não estou com dinheiro nem de pagar as contas dessa. Não. Une a tua fé com a do teu marido, com a do teu filho. Teu menino dizendo, pai, eu quero estudar na Europa. E você diz, menina, cata teu facho. Estuda por aqui mesmo, não tem dinheiro para ir. Deixa ele crer, alimenta a fé dele. Aleluia. Não vai contra a fé de ninguém. Não seja um ladrão de fé. Seja um fertilizante de fé. Deixa as pessoas falarem, e quando elas falarem coisas alinhadas com a palavra de Deus, voltado ao crescimento, creia junto com ela que vai dar certo. Deus está com você, vai funcionar. Continue crendo em Deus. O diabo vai dizer para você, ei, você vai viver na rua da amargura, na casa da tristeza. E você vai dizer, não, eu vou viver nas ruas, pisar nas ruas de ouro. É o que Deus tem para mim. Ele está preparando moradas para mim. Satanás, você é que vai queimar no lago de fogo e enxofre. Mas eu não. O caminho de Deus para a sua vida é um caminho bom. Começa a falar as palavras de Deus. Aleluia. O que você tem a dizer hoje, nesse momento, a respeito de uma área que é impossível? E aí? O que você tem a dizer? Que diz respeito à sua vida, que diz respeito à sua casa. Aleluia. O
que você tem a dizer que diz respeito à sua igreja? Aleluia! Sabia que a gente pode ter aqui em Mossoró uma igreja para 20 mil pessoas tranquilamente, queridos? Sabia que a gente, como igreja Verbo da Vida aqui em Mossoró, a gente pode discipular em Mossoró mais de 50 mil pessoas para Cristo? Como, pastor? Deus sabe. Um dia ele falou com um pastor e ele disse para esse pastor: se você permanecer obedecendo a minha palavra, eu vou fazer coisas grandes na sua vida. Se você quiser e obedecer. E ele disse: eu quero. Aí Deus disse para ele: pois obedeça. Esse pastor num país de terceiro mundo, ele tinha nascido na pobreza. Hoje esse pastor, ele pastoreia uma igreja onde o prédio da igreja dele cabe 50 mil membros. E no dia de culto ele enche esse prédio 5 vezes. 5 vezes cheio. Amado, se Deus fez isso com um pastor, o que ele não pode fazer com você? Não com um pastor, mas através de um pastor. Deus pode fazer de você uma grande bênção. Deus pode encher os teus empreendimentos, queridos. Deus pode encher a sua vida. Deus não depende da sua qualificação. Deus depende da sua fé. Ei, Deus não depende do seu pai, da sua mãe, dos seus amigos. Deus só depende da sua fé para fazer algo grande, extraordinário na sua vida. Deus pode trazer do leste, do norte, do sul, do oeste. Deus pode trazer do Japão. Deus pode trazer da África. Deus pode trazer dos Estados Unidos. Deus pode trazer de qualquer lugar. Deus pode falar com uma pessoa e ela vir até a sua casa. Você só precisa crer. Aleluia! Você só precisa crer. Ei, você só precisa crer. Você só precisa crer, você só precisa crer, você só precisa crer, você só precisa crer. Tudo que Deus quer que você creia. Creia, não coloque uma interrogação. Como será? Deus não está querendo que você saiba como será. Deus está querendo que você creia que será, que vai acontecer, que vai dar certo, que Ele vai prover, que Ele vai suprir, Ele vai trazer. Deus quer que você faça um estudo. Deus quer que você tenha experiências e confie nele. Aleluia! Você precisa dar um passo de fé. Ei, você precisa dar um passo de fé. Não está entendendo nada na cabeça, mas não é aqui que a sua fé funciona, é do coração. Qual é o passo de fé que você vai dar hoje? Aleluia! Começa falando. Começa falando. Começa falando. Aleluia. Então, o Ministério Música vai cantar uma canção. Enquanto ele estiver cantando essa canção, eu gostaria que você falasse aquilo que você está crendo. Por exemplo, eu vou te dar uma dica. Se você está crendo para passar num concurso, você está crendo para passar num concurso para ser professor de uma universidade federal, ao que é que você vai dizer? Eu não sei para quando você está crendo. Se for para o próximo ano, você vai dizer: ano que vem eu estarei empregado assinando na Universidade Federal. Eu trabalhava na Universidade Federal de Caraúbas, querido. Trabalhei 4 meses mais ou menos lá. E eu passava em frente à Federal aqui. E quando eu passava em frente à Federal aqui, trabalhei mais tempo lá, menos de um ano. Eu passava em frente à Federal aqui e eu comecei a dizer: no próximo ano, 2012, eu vou dar aula nessa universidade. 2012 eu vou dar aula nessa universidade. E toda vez que eu passava na frente, eu dizia: 2012 eu vou dar aula nessa universidade. E eu comecei a dizer: eu não sei o que é que vai acontecer. Ou Deus vai abrir um concurso, ou Deus vai fazer uma remoção, mas eu vou dar aula nessa universidade em 2012. Naturalmente, queridos, não tinha vaga, não tinha concurso, não tinha nada. O que aconteceu? Ainda em 2011, abriu uma vaga de concurso em Fortaleza, na minha área, matemática. Na verdade, 2 vagas em Fortaleza na minha área. 2 professores da matemática de Mossoró fizeram concurso para Fortaleza, para a UFC, passaram. Foram aprovados lá, tomaram posse em Fortaleza. O que aconteceu? 2 vagas abriu aqui, em Mossoró. E eu estava dando aula em Caraúbas. Dando aula em Caraúbas,
o chefe do departamento de matemática aqui entra em contato com o diretor de Caraúbas, fizeram reuniões aqui e eles solicitaram a minha remoção de Caraúbas para Mossoró. Uma remoção nominal. Nós queremos que o professor Jackson Jonas Silva Costa esteja em 2012 dando aula na Universidade de Mossoró. Mas para isso, queridos, teria que passar pelo CONCEP, depois pelo CONSUNE, depois pela aprovação do reitor, que ele ainda tinha que assinar. E se nenhum assinasse, não daria certo. Mas as minhas palavras eram: 2012 eu darei aula em Mossoró. O reitor na época dizia: eu não assino nenhuma remoção de alguém de Caraúbas para Mossoró. De nenhum campo para Mossoró, eu não assino nenhuma remoção, porque os campos lá ainda estão se consolidando. O que é que aconteceu? O reitor, que é uma pessoa que eu gosto muito, ele disse: vou me candidatar a prefeito de Mossoró. Para se candidatar a prefeito de Mossoró, ele tem que sair da reitoria. Então ele saiu da reitoria e o reitor que entrou disse: qualquer pessoa que desejar ser removido e for aprovado pelo departamento, eu vou assinar para ele ser removido. Tudo isso aconteceu por quê, queridos? Porque eu passava na frente daquela universidade e eu dizia: 2012 eu vou dar aula nesta universidade. Quando eu fiz o concurso só tinha 2 vagas. E eu comecei a dizer, eram 17 inscritos, todos com titulação igual ou superior à minha. Só tinham 2 vagas, 17 inscritos. E eu comecei a dizer: eu só preciso de uma vaga, porque eu só vou ocupar uma. Enquanto muitos estavam dizendo: tem pouca vaga, só tem 2 para 17. Eu comecei a mudar o meu discurso do que os outros diziam e dizer: uma é minha. Eu só preciso de uma. Eu só preciso de uma. E eu fiz aquele concurso, queridos, e se só tivesse uma vaga eu teria entrado. Aleluia! Agora o diabo quer colocar uma semente de dúvida na sua mente e Deus está querendo colocar uma semente de fé. Só existe uma porta. No seu coração só existe uma porta. O diabo quer colocar no seu coração uma semente de dúvida e Deus quer colocar uma semente de fé. E para a área que você está crendo só cabe uma semente. Se entrar de dúvida, a de fé não entra. Se entrar de fé, a de dúvida não entra. Só cabe uma. Aleluia. Você precisa pegar. Ei, você precisa pegar. Você precisa pegar. Você precisa pegar. Você precisa pegar. Eu vou falar baixinho assim, ó. Você precisa pegar. Para quem não gosta de pregação gritando, falando alto, eu vou dizer: ei, você precisa pegar pela fé. Para quem só gosta de pregação normal, aquela bem tranquila assim, não, só gosta de pregação nem baixo mais não. Você precisa pegar pela fé. Pega aí pela fé. Você gosta de pregação bem tranquila, diga: pegue pela fé. Deus quer que você pegue pela fé. E tem crente que só crê, só pega se a pregação for favorosa, se é aquele pregador que grita. Eu não sou muito de gritar, mas para abençoar a sua vida eu digo: você tem que pegar pela fé. Aleluia. Pega pela fé a palavra de Deus. Ele disse que você é curado, então abra a sua boca e diga: eu sou curado. Ele disse que você é próspero, abra a sua boca e diga: eu sou próspero. Eu vou prosperar onde eu colocar a planta do meu pé. Aleluia. Já é na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom, queridos. Amém. Eu ia pedir para o pessoal cantar, mas eu vou deixar depois. Você pode sentar um pouquinho? Eu quero que você chegue em casa. Bem, mas eu quero saber se tem alguém aqui nessa noite que chegou com alguma dor ou enfermidade e que gostaria de receber oração para cura. Se você chegou aqui e gostaria de receber oração para cura, só levanta a sua mão. Todos já sarados. Alguém chegou com alguma dor e a dor foi embora? Levanta a sua mão. Se você chegou com alguma necessidade, Deus tem algo grande para fazer na sua vida. Aleluia.
Eu gostaria de saber se tem alguém que chegou aqui hoje, ouviu essa palavra, e você crê que Jesus morreu, que Ele ressuscitou, que Ele está vivo. Você quer fazer uma aliança com Ele, entregar a vida para servir a Jesus. Foi a melhor coisa que eu fiz. Quem já fez essa decisão? E se você está aqui hoje e quer aceitar Cristo como o Senhor da sua vida, levanta a sua mão, aonde você está. Um jovem aqui, parabéns, querido. Você pode vir à frente, eu quero te dar um abraço. Mais alguém, queridos, quer aceitar Cristo como o Senhor da sua vida hoje? Esse é o seu dia. Mais alguém gostaria de aceitar Cristo como o Senhor da sua vida, fazer uma aliança com Ele? Você não precisa entender nada agora, só precisa ser desejo do seu coração. O mais Ele vai fazer. Buscai o Senhor em primeiro lugar, confia nele. O mais Ele fará sobre a sua vida. Alguém mais? Então vamos estender as mãos para esse jovem. Como é seu nome, querido? Derivaldo. Pai querido e amado, eu quero declarar as tuas bênçãos sobre a vida de Derivaldo. Declaro em nome de Jesus um novo tempo começando na vida dele hoje, Pai. Que o Senhor venha restaurar tudo que possa estar precisando de restauração e venha abençoar o caminho dele, botar boas associações, que o plano do Senhor na vida dele venha acontecer, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, Derivaldo. Palmas para ele. Pode seguir aqui o conselheiro. Amados, alguém gostaria hoje de receber o batismo no Espírito Santo? Se você quer receber o batismo no Espírito Santo, é o seu dia, sua oportunidade. Alguém quer receber o batismo no Espírito Santo hoje? Uma evidência bíblica de falar em outras línguas. Todos já batizados no Espírito Santo, todos já falam em línguas. Podemos botar uma pessoa ali na porta dizendo a senha para sair é falar em línguas. Amém. É uma bênção de Deus para a sua vida. Todo cristão precisa desse dom. Vai acelerar muitas coisas. Amém.